Olá, queridos, bom dia. A paz, que Deus ilumine a sua vida, te capacite de forma sobrenatural para você viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, para transformar os seus caminhos, o seu coração. E hoje nós estamos no 15º dia do nosso jejum, de um tempo de busca de intimidade com Deus, de busca do conhecimento de Deus. E Cristo diz que sem Ele nada podemos fazer. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos dele, precisamos saber. E eu quero convidar você para ler aí junto comigo Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz assim: Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E lá em João 3, lá em João 8, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que aconteceu com Israel naquele período de Isaías? Israel estava tão perdido porque Israel não conhecia a Deus. Israel não conhecia, não tinha o entendimento. Ele não tinha o conhecimento. Eles não sabiam o porquê de tudo aquilo. Eles estavam vivendo só uma religião. Era o templo, eram as ofertas, era o sacrifício, as festas, mas o coração deles não tinha entendimento de Deus. Eles não sabiam o quanto eles precisavam de Deus. Eles não tinham noção do quanto eles tinham necessidade de conhecer a Deus, de andar com Deus e serem íntimos de Deus. Faziam tudo, mas sem o conhecimento. Como muitas vezes tem gente que vem para a igreja, mas não entende por que orar, por que buscar, não tem motivação, não tem necessidade. Não tem necessidade de orar, não oram, não prestam atenção na palavra. Não. Por quê? Porque não tem conhecimento, eles não entendem por que eles precisam de Deus. Não entendem por que tem necessidade de Deus. E Francis Schaeffer, um profeta evangelista da década de 70, ele disse que se ele tivesse 1 hora para conversar com um ímpio, para convencer um ímpio, ele gastaria 55 minutos mostrando para ele todo o mal que está sobre a vida dele, mostrando para ele as más notícias que tem contra ele, e gastaria 5 minutos mostrando para ele as boas novas. Você vê que o profeta Isaías, ele tem 2 temas bem distintos no livro dele. Um é o juízo, o julgamento que está sobre Israel, e o segundo, a restauração de Israel. Porque não adianta você falar das boas novas para alguém, não adianta você falar das maravilhas de Deus para alguém, se ela não sabe do porquê que ela está passando aquilo. Ela não sabe o que é o prejuízo da vida dela, ela não sabe o mal que está a sobrevir. Há uma necessidade de nós termos o conhecimento do que nos espera, daquilo que tem na nossa vida sem Cristo, do que acontece em uma vida sem Jesus. O que acontece numa vida? Existe prejuízo, sim. Existe um julgamento, uma destruição, sim. Por isso nós temos as boas novas. E o que acontece? Nós precisamos ter um entendimento das boas novas, mas precisamos entender o porquê das boas novas. O que nos aguarda sem Cristo Jesus? Então eu preciso ter o conhecimento, saber o que é que pesa contra mim. Quando Isaías está falando, quando ele está mostrando o caminho, ele está ensinando naquilo tudo que ele fala no seu livro, ele mostra o julgamento, a sentença, e ele mostra a restauração. Então nós precisamos ter um entendimento. Antes de eu ter esse entendimento na Bíblia, quando eu li Isaías, eu tinha até medo, eu ficava preocupado. Sabe aquelas vezes que você fala assim: o que Deus tem para falar comigo? Aí abri Isaías, bem no meio do texto do julgamento. Eu falei: não, Deus não quer falar isso comigo, não, Deus me livre. Mas na realidade, eu fazia isso por falta de entendimento. Mas hoje eu entendo
que Isaías ele precisava mostrar a destruição que estava para acontecer, aquilo que ia acontecer, porque senão as pessoas não entendem as coisas boas que Deus fez. Eu só consigo entender as boas novas do Evangelho quando eu entendo que eu estou sentenciado à morte eterna e que o Evangelho vem exatamente para me trazer vida e vida em abundância, que foi o que Cristo fez ao pisar na terra e trazer sobre nós a sua palavra, a sua direção. Você precisa ter um entendimento. Às vezes você está confuso na sua vida, tem coisas na sua vida que você não entende por que dão errado. Você não entende por que você está fazendo errado. Porque tem algo ali que precisa ser discernido, entendido. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender por que tem áreas da sua vida que estão condenadas, ou até mesmo tudo dando muito errado, porque falta o conhecimento, o entendimento, tanto do que é bom quanto do que Deus quer fazer. Aliás, tanto do que é mal quanto do que Deus quer fazer. Você precisa entender. Então busque o entendimento. Procure na palavra, na escritura. Quando você vê algo ruim na escritura, não é para te condenar, mas é para te mostrar. Porque a escritura veio nos mostrar o caminho da vida. Mas para que eu possa entender a vida, eu preciso entender onde está o problema. E sem entender o problema, você nunca vai ter a cura, vai ter a solução. Então busque entender. Busque esse conhecimento. Como é que Isaías fala no versículo? O boi, como é que ele diz? O boi conhece o seu dono. O jumento, o lugar onde dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Procure entender o Senhor. Procure entender a verdade de Deus. Procure mais, busque mais, ore. Peça a Deus de verdade. Senhor, me dá um entendimento. Orações vazias não fazem efeito, mas orações sinceras transformam os seus caminhos. Que Deus abençoe sua vida, te use, te abençoe, em nome de Jesus.